Que orientação devemos passar para uma pessoa que perdeu um ente querido e ficou inconsolável, em verdadeiro desespero? O que dizer? Como conduzir para a aceitação? Às vezes isso pode chegar até dentro de um atendimento fraterno, né, Jorge? Uma casa espírita, né? Ou às vezes um amigo ou um parente. Como é que a gente pode agir? As estatísticas dizem que 2/3 das pessoas que enfrentam a experiência do luto, elas passam por períodos de sofrimento, de carência, de dor, mas depois elas cicatrizam e levam suas vidas com razoável equilíbrio. Apenas 1/3 dos casos são aqueles em que o luto se torna patológico e o indivíduo não consegue se reorganizar emocionalmente em termos psicológicos. Então, isso já nos mostra que a grande maioria das pessoas experimenta o sofrimento do luto e depois se recupera. Então, não é incomum que alguém sofra enlutado. É até esperado que assim seja. Porque se uma pessoa experimenta a situação do luto e ela não sente nada, não acontece nada com ela, tem alguma coisa que possa estar estranho aí. Ou a pessoa não está assimilando de maneira verdadeira tudo o que está acontecendo, ou ela tem algum tipo de transtorno que ela não sente, um transtorno tipo esquizofrenia, em que os sentimentos não são muito facilmente perceptíveis, autismo, coisas do gênero, em que a pessoa tem dificuldade de expressar sentimentos, ou ela tem uma visão espiritual já muito transcendente que faz com que ela nem sequer se dê conta dessas questões. Mas o esperado, na nossa condição mais típica do planeta, é que a gente sofra mesmo, que a gente chore, que a gente sinta dor, que faça falta, que a gente sinta, na verdade, uma dor dentro do nosso peito que a gente não consegue consolar. Uma dor que, quando a gente encontra um amigo que era conhecido daquele que partiu, rebenta uma saudade, você se abraça com ele e chora desesperadamente. Então, nós não podemos querer que as pessoas, pelo simples fato de repente, conhecerem a verdade espírita, que elas não sintam saudade, que elas não chorem, que elas não sintam a dor da partida de um ente querido. Então, nós temos que ter um pouquinho de condescendência para que a gente não faça um movimento de pessoas frias. E algumas pessoas, mesmo sendo espíritas, trazem uma mensagem que não é a mensagem do espiritismo, do tipo, não chora. Você não pode chorar. Pode sim chorar. E deve, faz bem. Ajuda, fala da coisa, chora, faça contato com sua dor. Isso é muito importante. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é que normal é sentir dor, normal é chorar. Então, se uma pessoa ela experimenta esse tipo de sofrimento, é porque ela está dentro de um quadro de normalidade. Nós só vamos considerar que a pessoa entrou num quadro preocupante, num quadro que já é um quadro patológico, quando a saudade não consegue passar mais. A pessoa não consegue retornar para as suas atividades comuns, não retorna ao trabalho, não retoma a sua vida, não consegue mais. Dali para frente, os anos se seguem e ela não consegue mais se reorganizar. Então, ela ficou presa dentro de uma perspectiva desse tipo. E aí você pergunta, o que fazer para ajudar uma pessoa que está nesse quadro? Então, vamos lá. Vamos aqui trabalhar 4 pontos que são essenciais. Primeiro dos pontos, não cultivar o desespero, apenas a saudade. Como é que eu faço para cultivar saudade e não desespero? Acesso ao conhecimento espiritual, estudar espiritismo, conhecer o espiritismo, para que a gente tenha saudade. Se somos saudáveis, tenha saudade, sinta tristeza até, mas que não se permita o desespero, o pânico, a blasfêmia, pelo entendimento de que a vida continua e que o encontro com o ente querido nos aguarda no amanhã. Essa é a primeira.
Segunda, para trabalhar a questão do nosso processo de luto patológico. Não permitir que a casa se torne um museu. Prender tudo, não entregar nada, não doar nada a ninguém. Também não pode forçar a pessoa a doar. A pessoa tem que doar por espontânea vontade. Então, o que você faz para estimular? Leva a pessoa para o trabalho assistencial. Deixa ela ver as crianças carentes e deixa ela voltar para casa e ela pensar, minha roupa do meu filho dá naquela criança. Na próxima semana, ela já traz a roupa espontaneamente. E uma coisa importante, a gente não doa uma vez só. A gente doa várias vezes. Então, ela vai, numa vez ela leva uma camisa, na outra vez ela leva uma calça, depois ela leva 3 camisas. São ondas sucessivas em que o indivíduo vai se desfazendo de seus bens, sendo que não é aconselhável doar tudo, né? Tem coisas que a gente guarda porque são a história do nosso ente querido. Ele tinha um brinquedo predileto dele. Isso aqui eu não vou doar. Isso eu vou deixar na minha estante. Havia uma coisa que me lembra muito dele, então eu não vou doar. Porque são coisas que têm um significado emocional muito grande. Não precisa a gente se desfazer. Agora, as coisas que não tenham tanta representação emocional, se a gente puder ir se desembaraçando, é bom, por 2 motivos. Primeiro, que você ajuda outras pessoas. E segundo, que sai dessa condição de criar em casa um santuário para ser incensado como um local onde você entra, chora, depois você sai, tranca e ninguém entra. Vira um santuário, um museu, um mausoléu dentro de casa. Não é bom, porque você fica preso nesse psiquismo e também acaba atraindo entidades perturbadoras para perto de você. Terceiro, pessoas acham que honram seus entes queridos se elas ficarem acabadas para mostrar que amavam. Minha mãe me amava tanto que ela está numa cama há 10 anos depois que eu faleci. Então, as pessoas, elas acham que honram seus entes queridos paralisando suas vidas, quando, ao contrário, nós movimentamos as nossas vidas honrando os nossos entes queridos quando nós pensamos, o que é que ele gostaria que eu fizesse? Será que nosso filho se agradaria de ver nós jogados numa cama sem nenhuma perspectiva de melhora? Então, nessa terceira condição, é importante que nós façamos uma reflexão e digamos para nós mesmos, o que eu posso fazer que vai deixá-lo muito feliz? Que se eu fizesse, ele ficaria muito feliz. Ah, ele era um atleta, pois então eu vou praticar o esporte, vou tentar. Então, fazer algo como se fosse um pleito de gratidão a ele. Isso é muito importante. E o quarto e último é fugir do sentimento de culpa, muito comum nos pais, que dizem, se eu não tivesse dado a chave do carro, se eu tivesse coberto a piscina, se eu tivesse dito para ela que eu tinha percebido que esse rapaz não era uma boa companhia, se eu tivesse ouvido a minha intuição. Realmente, os pais sentem isso, e isso é muito comum. O espírito humano tem a tendência de tentar, quando a gente ama alguém, puxar para nós a responsabilidade de tirar do outro. E como a gente ama os filhos, a gente tende a fazer esse tipo de movimento emocional. Só que, quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que atos comezinhos da vida, que não tem nenhuma representação no futuro, eles são verdadeiramente atos inconsequentes, atos que não têm consequências. Normal, a roupa que eu usei ontem, aquilo que eu comi, daqui a um ano eu já nem tenho, isso não tem importância, daqui a um ano não significa nada o que aconteceu, então não tem relevância. Agora, existem coisas que são relevantes, porque eu deixei a piscina descoberta por meia hora e o garoto caiu exatamente no período que eu descobri. Puxa, mas eu podia ter coberto. Esse ato é significativo ou não? É muito significativo, porque foi a desencarnação dele. Então, na verdade, ela aconteceria. Se não fosse com a piscina, seria com uma gripe, seria com um acidente de trânsito, seria uma coisa... Existem tantas fatalidades absurdas para desencarne de crianças. Outro dia, conversando com uma amiga nossa, inclusive, Rubens, ela contando que a mãe chegou da escola com as 3 filhas e parou o carro na porta de casa. Aí, a irmã mais novinha, de 2 anos de idade, que estava no banco de trás, abriu a porta que está atrás do motorista
e saiu para o lado da rua, não para o lado da calçada. A mãe nunca mais se organizou. Por quê? Porque ela sente culpa, não podia ter feito o que fez. Mas assim, não fosse isso, seria outra coisa, porque é relevante demais, então a gente carrega às vezes culpas muito grandes, porque desconhece o mecanismo do planejamento desencarnatório. Então é o conhecimento espiritual que vai nos desatar do desespero, do museu, da paralisação da vida e do sentimento de culpa. Então, a resposta para essa pergunta é conhecimento espiritual. Envolver a pessoa nas atividades para que ela saia de si mesma e dar a ela um novo sentido de existência, uma ressignificação do existir, mesmo longe do seu ente querido. Eu queria aproveitar, você estava trazendo essa resposta, né? E me veio na mente também, da gente comentar também, por exemplo, casos de suicídio também, porque às vezes a pessoa fica com esse sentimento de culpa também, né, Jorge? Casos de suicídio, os pais sempre dizem, não, sempre não, é muito forte essa palavra, mas é muito esperado que os pais quase digam, sempre, né? Quase sempre, os pais dizem assim, eu devia ter percebido. Por exemplo, eu conheço amigos que são da área da saúde e dizem assim, eu tinha a obrigação de saber que ela estava assim, porque os outros não são da saúde, mas eu sou. Aí eu disse, eu sou psiquiatra, eu deveria ter percebido, era meu filho, eu não vi. Eu sou enfermeira, eu lido com isso no hospital e eu não vi minha filha. Então, é muito comum, em caso de suicídio, que as pessoas fiquem indignadas consigo mesmas. Só que é assim, as pessoas que têm ideação suicida é uma coisa muito complicada, porque uma fração de segundo a pessoa toma uma decisão. Não dá para a gente manter a vigilância 100% do tempo. Então, eu uma vez conversando com um rapaz que tinha ideação suicida, ele me contando que ele pegou a cartela de remédio todinha, tomou. Quando ele tomou a cartela, ele abriu a porta do quarto e disse, mãe, me leva para o hospital que eu acabei de tomar a cartela todinha. Aí eu perguntei para ele, mas se você tomou e foi pedir ajuda para sua mãe, por que você não abriu a porta do quarto antes e disse, mãe, pega a cartela que eu estou querendo tomar? Aí disse, é porque você não tem ideação suicida. Eu disse, por quê? Porque quando a gente tem ideação suicida, a ideia vai tomando a gente. Ela vai tomando, que some tudo. Quando você está tomado pela ideia do suicídio, você não enxerga seu quarto, você não enxerga sua mãe, você não enxerga a sua vida, você só enxerga uma coisa, a vontade de se matar. E imediatamente depois que você toma a decisão, tudo volta. Aí você volta a ver o quarto, você volta a ver tudo, as coisas voltam. O que é um nítido, claro, uma clara demonstração de que é um processo obsessivo. Que toma a pessoa de um jeito, Rubens, que a pessoa não consegue nem pensar que a mãe está lá fora. Vai dando assim, tipo um frenesi na pessoa, uma coisa que vai tomando por dentro e ela se esquece de tudo. Então, os pais, às vezes, eles se culpam muito, mas esses atos são tomados de uma maneira extremamente rápida. Eu conheço vários casos de suicídio que a pessoa estava conversando com a família, estava batendo papo com a família, foi para o quarto e se matou. Então, é desafiador, né, Jorge? É muito desafiador. Então, os pais precisam entender o seguinte, a gente faz tudo o que pode, mas eles também precisam fazer um esforço da parte deles para, pelo menos, dizer, eu não estou bem, fica comigo, olha, hoje o negócio está brabo, fica perto de mim. Mas eles guardam tanto para si que acabam produzindo esse tipo de situação. Então, os pais precisam estar atentos para que eles mantenham a sua lucidez, senão, em função de uma história desse tipo, eles não vão ter estrutura para cuidar dos outros que ficaram, porque a gente tem outros filhos e, de repente, um comete suicídio, mas os outros, que também são sequelados, sobreviventes ao suicídio do irmão, vão precisar de pai e de mãe para não enveredarem por caminho assemelhado. Porque existe uma tendência, né? Quando ocorre um suicídio numa família ou na escola,
há uma tendência de aumentar os casos, né?